Olá, meus amores, aqui é a professora Ana Lourdes e estamos na terceira aula sobre expressões algébricas. Veremos hoje polinômios e operações envolvendo polinômios. Qual é a expressão algébrica que representa a área da figura a seguir? Vamos lá? Já é uma figura conhecida, que nós estamos vendo aí nos exemplos. Então, eu tenho aqui a área da figura 1, ela é dada por A vezes B, A vezes B. E a área da figura 2 é dada por X vezes X, que vai dar o quê? X ao quadrado. Então, a área da figura 1, a área da figura 2, que é X ao quadrado. Então, a expressão algébrica que representa a área total vai ser AB mais X ao quadrado. Veja que eu não tenho mais só um termo igual nós vimos nos exemplos lá atrás, na aula anterior, que foi sobre monômios. Aqui nós temos uma soma de termos. Então, soma de dois termos. Nesse caso aqui, eu já tenho um polinômio. E esse polinômio, ele apresenta dois termos. Então, esse polinômio, ele pode ser chamado de binômio. Nesse outro exemplo, eu tenho aqui o esboço de uma rodovia que passa pelas cidades A, B, C e a cidade D. Eu sei também que a distância de A até B e de B até C é a mesma e ela vai ser representada por X, tá? Essas duas distâncias são X. Eu sei também que a distância de A, seguindo aqui de A até D, é Y, tá? Mas eu não sei qual é a distância de C até D. Eu quero que vocês me respondam qual é a distância de C até D. Para o vídeo, dê a resposta para depois continuar. Então, o que é que eu tenho? A distância toda, ela mede Y. Para eu descobrir, então, CD, basta eu tirar a distância que eu já tenho. Qual é a distância que eu já tenho? Eu tenho a distância de A até C, que vai ser X mais X, ou seja, 2X. Então, para eu descobrir aí qual é a distância de CD, basta eu pegar o quê? Y menos 2x. Veja que nesse caso eu tenho aí uma subtração, entre dois termos. Então, qualquer adição algébrica, a adição aí envolve também a questão da subtração, ela é denominada de polinômio. E como eu já disse lá atrás para vocês, nesse polinômio eu tenho dois termos algébricos. Então, se eu tenho dois termos, ele é chamado de binômio. Vamos ver aqui como é que nós resolvemos a adição algébrica de polinômios. Já falei para vocês, quando nós estudamos monômios, que eu só posso adicionar termos semelhantes. Então, veja que eu tenho 2A mais 1, o outro lado é A mais 10 e o outro lado é A menos 3. O que vocês vão fazer? Junta os termos semelhantes. Então, 2A mais A mais A. 2A mais A mais A. E os termos 1 mais 10 menos 3 também são semelhantes, porque eles não têm parte literal. Agora é só juntar. Lembra que aqui quando aparece eu tenho um aqui, eu tenho um aqui. Então, juntando aqui 2 mais 1, eu tenho 4A. 1 mais 10 dá mais 11, menos 3 vai ficar 8, né? Então, a expressão algébrica aqui que representa o perímetro é 4A mais 8. Eu posso fazer assim também, ó. Eu posso colocando já semelhante abaixo de semelhante. A menos 3, A mais 10 e 2A mais 1. Olha como é que fica prático assim. Então, aqui é 1, aqui é 1. 1 mais 1, 2, 2 mais 2, 4. Conserva a parte literal que é A. E aqui eu tenho 3 mais 10, que dá 7. 7 mais 1 vai ficar 8, tá? Então, posso responder também dessa forma, que eu acho mais prática. O mesmo aparelho eletrodoméstico é vendido em duas lojas diferentes nas seguintes condições. Oferta: 2x reais de entrada mais 5 prestações de y reais. Então, o que ele está falando? 2x reais de entrada mais 5 prestações e cada prestação custa y. Então, a expressão aqui é 2x mais 5y. Nessa outra loja, é x de entrada mais 3 iguais de y reais. Então, x mais 3y.
Aí eu questiono, nessas condições, qual é o polinômio que expressa a diferença entre os preços da loja? Então, a diferença é menos, né, gente? 2x mais 5y menos x, entre parênteses, x mais 3y. Então, como é que vai ficar essa diferença aqui? 2x, vamos juntar os termos semelhantes, esse 2x eu vou juntar com x, só que aqui tem um menos antes. E se tem um menos, significa o oposto, então eu vou ter que trocar o sinal dos que estão dentro do parênteses. Então aqui está mais x, vai ficar menos x, depois eu tenho o 5y mais 5y, aqui também é o oposto, então vai ficar menos 3y. 2x, lembra que aqui eu tenho umzinho aqui, ó, quando não aparecer. Então, 2 tira 1, 2 tira 1 vai ficar 1x. 5 tira 3 vai ficar 2. Então, a expressão que representa a diferença entre os preços da loja é x mais 2y. Eu também posso fazer daquele jeito prático que eu mostrei para vocês. Eu posso pegar, na primeira loja eu tenho 2x mais 5y, e como é a diferença eu vou subtrair. Eu vou colocar menos x menos 3y. E passo o traço e a gente adiciona. Lembra que aqui tem um umzinho aqui, né? Então, 2 tira 1, 2 tira 1 fica 1x, que quando é 1. Tem problema pôr? Não tem, mas não precisa. E aqui 5 tira 3 fica 2, tá? Veja que dá a mesma coisa. Mais um exemplo, nesse aqui eu tenho 3 polinômios e eu quero que vocês calculem P1 mais P2 mais P3. Então, P1 é x ao cubo mais 4x ao quadrado menos 3x mais 7, mais P2, que é 3x ao cubo mais 6x menos 5, menos P3, que é x ao quadrado mais 2x mais 3. Junta os termos semelhantes, tomando cuidado com o sinal que está antes do parênteses. Se antes do parênteses tiver o sinal de mais, então os números permanecerão com o mesmo sinal. Agora, se antes tiver o sinal de menos, significa o oposto, então vocês terão que trocar o sinal dos números que estão dentro do parênteses. Então, x ao cubo. Tem mais x ao cubo nos outros dois polinômios? Nesse aqui tem mais 3x ao cubo, mais 3x ao cubo, e no outro não temos. Então, acabou o x ao cubo, eu vou para o 4x ao quadrado. Então, mais 4x ao quadrado. No P2 não tem x ao quadrado, eu vou para o P3. Lembrando que o P3 tem o sinal de menos antes, então eu tenho que trocar o sinal. Aqui está mais x ao quadrado, fica lá menos x ao quadrado. Não temos mais x ao quadrado, eu vou para o x agora. Menos 3x, nesse aqui está mais 6x, nesse outro, como é o oposto, eu vou colocar menos 2x, tá? Cuidado aí com o sinal. Depois, acabou o x, eu vou para o 7. Mais 7, menos 5. Aqui está menos, eu tenho que trocar o sinal, vou ficar menos 3. Quem é que eu vou poder adicionar aí? Esses dois, porque são semelhantes. Esses três, porque... Opa, esses dois, porque são semelhantes. Não é 3, é 2, desculpa. Esses dois são semelhantes. Esses 3 e esses 3. Vamos lá? Lembrando que quando não aparecer coeficiente na incógnita, o coeficiente é 1. Então, aqui eu tenho 1 mais 3, vai ficar 4x ao cubo. Aqui eu tenho 4 menos 1, vai ficar 3x ao quadrado. Aqui eu tenho menos 3 mais 6, dá mais 3. Mais 3 menos 2 vai ficar mais 1, mais 1x. E aqui eu tenho 7 menos 5, vai ficar 2. E 2 menos 3 fica menos 1, tá? Então, essa é a resposta. Dá para fazer de forma prática? Dá. Só colocar o semelhante abaixo do semelhante. X ao cubo mais 4x ao quadrado menos 3x mais 7. O segundo eu tenho 3x ao quadrado, 3x ao cubo, ele não tem o quadrado, então eu deixo o espaço vazio, aqui fica 0. E aí eu vou pôr mais 6x menos 5. E o próximo eu tenho o quê? X ao quadrado, então eu já coloco aqui embaixo, ó. X ao quadrado mais 2x... Ah, desculpa, troco o sinal do terceiro, né? Porque ele é negativo. Porque ele é o oposto. Troco o sinal, vou ficar com menos x ao quadrado
menos 2x menos 3. Por que eu troquei? Porque aqui está falando que é o oposto de P3. Pronto. Lembra que aqui ficou tipo 0, né? Aqui também fica 0, porque eu não tenho x ao cubo. Então, o que eu tenho aqui? Aqui tem o 1 mais 3 fica 4, 4x ao cubo. Aqui eu tenho 4, eu tenho 4 menos, ficou 2 sinal aqui que eu coloquei junto. Aqui eu tenho 4 menos 1, que vai ficar 3, então mais 3x ao quadrado. Aqui eu tenho 3 mais 6 mais 3 menos 2, vai dar mais 1x. E aqui eu tenho 7 menos 5, que dá 2, e 2 menos 3, que vai ficar menos 1, tá? A gente encontra aí o mesmo resultado. Multiplicação de polinômios. É parecido lá com o que nós já vimos, né? Mas vamos ver aqui. Nesse caso aqui, eu tenho a área da figura 1 e a área da figura 2. Tenho duas, a figura, na verdade, está dividida em duas. Eu posso fazer o seguinte, quer ver? A área da figura 1 é 2x vezes x, 2x vezes x, que vai ficar o quê? 2x ao quadrado. E a área da figura 2 vai ser x vezes y, que dá xy. Então, a área total aqui, a área total vai ser 2x ao quadrado mais xy, que eu posso fazer da seguinte forma. A área vai ser igual a x, esse lado aqui, mede x, que multiplica o outro lado. E o outro lado vai ser quem? 2x mais y. Ó, 2x mais y. Então, esse comprimento todo aqui é o 2x mais o y. E aqui eu aplico a distributiva, o chuveirinho. Então, x vezes 2x vai ficar 2x ao quadrado. Ó, x vezes 2x, 2x ao quadrado. Mais x vezes y, que vai ficar xy. Tá? E a gente encontra o mesmo resultado. Qual o polinômio que representa o produto? Então, aqui também vamos fazer a distributiva. Eu vou pegar o 5a ao quadrado m e vou multiplicar por 3a. Ó, 5a ao quadrado m multiplica pelo primeiro, que é 3a, menos aqui, mais vezes menos, vai dar menos o 5a ao quadrado m, que multiplica 2am. Então, ó, multiplica coeficiente com coeficiente. 5 vezes 3, 15. E vamos somar os expoentes. 2 mais 1, a elevado a 3. E conserva o m, porque o a, esse outro termo não tem m. Menos 5 vezes 2, 10. Soma aqui também, ó. 2 mais 1, 3. E o m, 1 e 1, vai ficar 2, m ao quadrado. Então, esse é o polinômio que representa esse produto, tá? Posso fazer direto? Lógico que pode. Você tem lá 5a ao quadrado m, que multiplica 3a menos 2am. Só fiz ali para vocês verem como é que estava fazendo a distributiva. Posso fazer direto. 5 vezes 3, 15. O a, aqui tem 1, 2 mais 1, 3, conservo o m. Depois eu vou multiplicar por esse. Então, vai ficar como? O 5 é positivo e o 2 é negativo, então vai ficar negativo. 5 vezes 2, a. Soma os expoentes, 2 mais 1 fica 3, e o m aqui também tem, um aqui e um aqui. Então, vai ficar m ao quadrado. Dá no mesmo, pode fazer direto. De que maneira podemos representar a área da figura? Seguinte, então veja só. Eu tenho aqui, que esse lado também mede x, né, que é paralelo, e esse lado aqui mede a também. Aqui também mede b, e aqui também mede x. Então, veja só, a área da figura 1 é dada por x vezes x. X vezes x, que dá x ao quadrado. A área da figura 2 é a vezes x. A vezes x vai dar ax. A área da figura 3 é dada por b vezes x, né, que é bx. E a área aqui vai dada por quem? Por a vezes b, que é igual a b. Então, a área total da figura tem o que aqui? Eu tenho x ao quadrado mais ax mais bx mais ab. Veja que são todas diferentes, ó, os termos, não dá para somar. E que outra forma eu posso fazer isso? Eu tenho que um lado mede x mais a, ou a mais x, vou botar na ordem, né? Esse lado mede a mais x, que multiplica o outro lado, que mede b mais x. Então, aqui eu tenho a multiplicação de polinômio por polinômio. O que eu posso fazer? Primeiro, eu vou multiplicar a vezes b, que vai dar ab. É o primeiro passo.
A vezes B, A vezes B. Depois, o segundo passo é A vezes X. A vezes X vai dar AX. Depois, o terceiro passo. O terceiro passo é esse aqui. Terceiro passo, X vezes B, que vai dar XB, BX. E o quarto passo é X vezes X, que vai dar o quê? X ao quadrado. Nós já vimos essa distributiva várias vezes esse ano, inclusive quando nós multiplicamos os radicais, né? Então, mas a ordem está diferente, não tem problema. A ordem aqui desses termos não vai interferir no resultado, é o mesmo resultado. Então, aqui eu tenho um outro exemplo. 3A mais 2B que multiplica 2A menos 5B. Só tem que tomar cuidado aqui com o sinal. 2A mais 3B que multiplica 2A menos 5B. Primeiro passo, 3A vezes 2A. 3 vezes 2 vai dar 6 e A vezes A ao quadrado. Lembra que aqui é 1 e aqui é 1. Segundo passo, multiplica 3A vezes 5B. Só que esse termo aqui ele é negativo, então positivo com negativo fica negativo. 3 vezes 5, 15, AB. Agora que a gente multiplicou 3A, vamos multiplicar o 2B. O meu terceiro passo é esse aqui, 2B vezes 5A. 2 vezes 2 dá 4, então eu vou ter 4AB. Mais vezes menos, meu quarto passo vai dar menos. 2 vezes 5 vai dar 10. E aqui eu tenho B vezes B. Então, somos expoentes. B vezes B vai dar B ao quadrado. Nesse caso aqui, esses dois são semelhantes. Então, eu posso juntar os dois. 6A ao quadrado menos 15 com mais 4. 15 é maior, vai ficar negativo. Vai ficar 11AB menos 10B ao quadrado. Mais um exemplo, vocês podem pausar o vídeo e tentar fazer sozinhos aí, para ver se estão compreendendo o conteúdo. Então, nesse aqui, eu tenho x mais 2 que multiplica x ao quadrado menos x menos 2. Mais uma vez, com muito cuidado com o sinal. Então, eu vou ter que multiplicar o x por esse e por esse. Ó, aumentou o meu chuveirinho. Agora eu tenho 1, 2 e 3 desse lado. Então, como é que vai ficar? X vezes x ao quadrado, somos expoentes. X vezes x ao quadrado fica x ao cubo. Mais vezes menos vai ficar menos. X vezes x, então vai ficar x ao quadrado. 1 mais 1, 2. X vezes 2 agora, vai ficar menos, que o 2 é negativo, menos 2x. Pronto, multipliquei o x e agora chegou a vez do 2, que também vai aumentar aqui a minha distributiva. Ó. O meu chuveirinho aumentou mais um. Então, aqui eu vou ter 4, 5 e o 6, tá? Então, 2 vezes x ao quadrado, eu vou ter mais 2x ao quadrado. Depois eu tenho mais 2 vezes menos x, vai ficar menos 2x. Mais 2 vezes menos 2, vai ficar menos 4. Agora, eu junto os termos semelhantes. X ao cubo não tem mais x ao cubo. Menos x ao quadrado, aqui tenho mais 2x ao quadrado. Menos 2x é semelhante com menos 2x. E o menos 4 ficou sozinho. Então, eu posso juntar esses dois e esses dois. Conserva x ao quadrado. Aqui eu tenho menos 1 mais 2, vai ser mais 1x ao quadrado. Aqui eu tenho menos 2 e menos 2, dívida só junta, né? 4x menos 4. Pronto. Opa, aqui é cubo. X ao cubo mais x ao quadrado menos 4x menos 4. Vocês também podem fazer isso por método prático, tá? X ao quadrado, como se você estivesse fazendo a multiplicação aí de números. Menos 2, que multiplica x mais 2. Eu posso fazer isso, ó. Tá? Vou começar por esse x aqui. X vezes x ao quadrado. Aí, se eu começar pelo outro, dá no mesmo, só que aqui, como esse aqui vai dar um grau maior, que vai dar 3, é melhor começar por esse número aqui, pelo x. X vezes x ao quadrado vai dar x ao cubo, né? 1 mais 2, 3. Mais vezes menos, menos. X vezes x vai ficar x ao quadrado.
x vezes menos 2 vai ficar menos 2x. Veja que eu estou fazendo da esquerda para a direita, né? Diferente da multiplicação normal aí. Aí eu vou multiplicar agora o 2, tá? 2 vezes x ao quadrado vai dar mais 2x ao quadrado. É semelhante a x ao quadrado que eu coloco aqui. Mais 2 vezes menos x vai ficar menos 2x. E mais 2 vezes menos 2 vai ficar menos 4, passa o traço e adiciona. Então, x ao quadrado mais 1x menos 4x menos 4. Veja que vai dar aí o mesmo resultado. Aqui é x ao quadrado e aqui é x ao cubo. Só confundi aqui na hora de escrever. Mas aí vocês verem, tinham que dar o mesmo resultado, x ao cubo mais x ao quadrado menos 4x mais 4. Se quiserem fazer os anteriores também, por meio desse método prático, também dá para fazer. Aqui nós temos essa figura e eu quero o polinômio que representa a área da figura verde. Vamos ver aqui a figura verde, como é que vai ficar. Então, veja que a figura verde, esse lado aqui, mede 3x mais y. Tá vendo? O comprimento dela é 3x mais y. 3x mais y. A área eu tenho que multiplicar. Agora, eu não tenho esse pedaço aqui. Eu só tenho aqui o total, que é da verde com a amarelinha aqui. E eu tenho da amarela. Então, a medida da largura dele vai ser dada por 2x menos y, ou seja, a medida toda menos a largura da parte amarela. Então, eu tenho 3x mais y que multiplica 2x menos y. Vamos fazer pelo método prático aqui, para ver se vocês entenderam. Eu tenho 2x mais y que multiplica 2x menos y. Passei o traço, é uma conta de multiplicar, só que eu faço o contrário, eu começo por aqui. 2x vezes 3x. 2 vezes 3, 6. Soma os expoentes do x. 1 mais 1, 2. Então, x ao quadrado. Agora, eu vou multiplicar. Eu multipliquei por esse e vou multiplicar por esse agora. 2x vezes y é mais. Então, mais 2x, y. Juntei o x e o y. Agora, eu vou multiplicar quem? Eu vou multiplicar o y. Multiplico por esse e depois por esse. Então, menos y vezes 3x, vai ficar menos 3xy. Veja que o xy está aqui, então eu vou pôr embaixo, 3xy. E menos y vezes mais y, vai ficar menos, né? Mais vezes menos, menos. Aqui é 1 e aqui é 1. E 1 mais 1 vai dar y ao quadrado. Traço, eu vou ficar com 6x ao quadrado, mais 2 menos 3x, menos xy, ou 1xy, se quiser pôr uma aqui, menos 1xy, não tem problema, menos y ao quadrado. E se eu fizer do outro jeito, dá a mesma coisa? Dá, ó. Primeiro esse, segundo esse, façam aí, pausa o vídeo e tenta fazer. Depois terceiro esse, depois o quarto esse, tá? Terceiro e quarto. Vão fazendo esse passo a passo aí que vocês aprendem direitinho. 3 vezes 2, 6. O x eu somo os expoentes, 1 mais 1, 2, 6x ao quadrado. O segundo é 3x vezes y, o y é negativo, então fica 3xy, olha eu juntando o x e o y. Depois, mais y vezes 2x, vai ficar 2xy, mais vezes menos, vai dar menos o y. Eu junto, porque aqui é 1 e 1, somos expoentes, fica y ao quadrado. Esses dois aqui são semelhantes, então a gente junta. Então, ficou 6x ao quadrado menos 3 mais 2. A dívida está maior aqui, então vai ficar menos 1xy menos y ao quadrado. Então, dá o mesmo resultado. Agora, eu peço o valor numérico desse polinômio quando x é 20 e y é 10. Então, o que vocês vão fazer? Eu vou pegar meu polinômio, que é 6x ao quadrado menos x vezes y menos y ao quadrado, e vou substituir. No lugar do x eu coloco 20, no lugar do y eu coloco 10. Então, vai ficar 6 vezes 20 ao quadrado menos, o valor de x é 20, de y é 10, menos 10 ao quadrado. Menos, o y é positivo, então não vou pôr dentro de parênteses, menos 10 ao quadrado. Então, resolva primeiro a potência. Então, vai ficar 6 que multiplica 20 ao quadrado, vai dar 400
menos 2 vezes 10 dá 20 vezes 10 dá 200, menos 10 ao quadrado, que vai dar 100. Se por acaso o valor de y fosse negativo, eu teria que colocar aí entre parênteses, tá? 6 vezes 400 vai dar 2.400, né? 6 vezes 4, 24, 2.400 menos 300. Aqui, eu juntei, ó, menos 200 com menos 100 dá menos 300. Então, o valor numérico vai ser 2.100, tá? Do polinômio. Na divisão de polinômio por monômio, a gente vai proceder da mesma forma que a divisão de monômio, só que termo a termo, né? Aqui eu vou pegar 9x à quinta e vou dividir por 3x ao cubo. Depois eu pego 21x à quarta e divido por 3x ao cubo. Depois eu pego menos 2x ao cubo e divido por 3x ao cubo, tá? A gente faz isso direto, ó. 9 dividido para 3 dá 3. E eu diminuo os expoentes. 5 tira 3, fica 2. Mais 21 dividido para 3 dá 7. E eu subtraio os expoentes. 4 tira 3, fica 1. Então, vai ficar só 1x menos 12 por 3 dá 4. E anula, né, o x, porque x ao cubo e x ao cubo vai ficar só 1. Aqui é a mesma coisa, o 10 é negativo, cuidado, porque aí eu vou ficar com 40x ao cubo y ao quadrado, que divide menos 10xy. Aí eu tenho também menos 5x ao quadrado y ao cubo, que vai dividir menos 10xy. Então, vamos colocar o resultado aqui. Ó, 40 dividido por menos 10, vai ficar menos 4, subtrai os expoentes. Aqui é 1, então 3 tira 1 fica 2. O y também aqui é 1. 2 tira 1 fica 1. Agora, menos e menos fica mais. 5 dividido para 10. Eu coloco 0,5, eu simplifico, dá no mesmo, né? Se eu simplificar aqui por 5 e aqui por 5, eu vou ficar com 1 sobre 2. 5 dividido para 5 dá 1 e 10 dividido por 5 dá 2. E subtrai os expoentes. 2 tira 1 fica 1. E o y aqui é 3 tira 1 fica 2. Certo? Podemos fazer direto. Eu estou fazendo aqui na forma de fração só para vocês verem a divisão de uma forma mais clara. Mas eu faço direto. 12 dividido por 4 dá 3. Cuidado com os expoentes. 2 tira 1 fica 1. 2 tira 1 fica 1. 3AB. Menos 28 dividido para 4, 7. 2 tira 1. Opa, eu confundi o 28 aqui, né? 4 tira 1 fica 3. Aqui é 3. E 2 tira 1 fica 1. O 2 está certo. Agora o do 28. 2 tira 1 fica 1 e 2 tira 1 fica 1. 7AB. Agora o 4 dividido por 4 é mais 4 fica 1. A, olha o A aqui. Aqui tem 1 e aqui tem 1. Então anula, ó. A sobre A. Ficou só 1. E o B, 3 tira 1 fica 2. B ao quadrado. E aqui nós finalizamos a aula sobre polinômio. Ficou um pouquinho longa, mas é porque as operações elas ficam maiores. Eu espero que vocês tenham compreendido. Vocês farão as atividades indicadas para que possam compreender melhor o conteúdo. E a nossa próxima aula será sobre produtos notáveis. Um abraço.